nesse artigo a gente analisa a representação da ciência e do cientista na exposição de longa duração do MUCAB, que é o Museu de História e da Cultura Afro-Brasileira, localizado no Rio de Janeiro, capital. Essa exposição que foi inaugurada, a de longa duração, que foi inaugurada em 2021 e continua da forma que foi inaugurada, chama Protagonismos, Memória, Orgulho e Identidade. A exposição e o MUCAB se posicionam dentro de uma museologia social e de um partido decolonial. Isso está no plano museológico da instituição. Enfim, a gente vê muito a história do povo negro no Brasil, né, do povo escravizado, enfim, dos descendentes dessa barbárie, pela parte triste, e é óbvio que isso é muito importante, como o próprio texto da exposição menciona, né, não pode ser apagado, a gente não pode esquecer que isso aconteceu, mas essas não é a única história do povo preto brasileiro, e um dos objetivos da exposição é justamente trazer à tona essas outras contribuições que são apagadas. Então, assim, a gente tem muita ciência que tem base em culturas tanto de África quanto afro-brasileiras, diaspóricas. A gente tem muitos teóricos pretos que são invisibilizados, né? A exposição se relaciona muito e ela é pautada na relação com o local, que é o Cais do Valongo. Então, toda a discussão é feita com base naquela localidade, nos achados arqueológicos dali, na mobilização preta que aconteceu naquela região. A metodologia utilizada foi a análise de conteúdo. A premissa da análise de conteúdo é trabalhar com dados massivos, né? Então, a gente analisa todos os textos da exposição e todas as imagens, entendendo que imagens também funcionam como texto. Os nossos resultados, eles são mais amplos, mas a parte que toca a representação da ciência e do cientista, a gente tem uma categoria que é como a produção científica aparece, né, na exposição, e a gente tem 6 ocorrências da produção científica sendo explicitada, mas sem a explicitação dos processos, ou seja, você apresenta só o resultado, né, de uma forma afirmativa, é isso e ponto, e tem 8 ocorrências onde a gente identifica as evidências que embasaram aquele resultado, mas a gente, tanto nessa quanto na anterior, a gente não identifica os processos de análise. Isso é uma questão, né, principalmente pelo que o MUCAB se propõe a fazer, porque a gente, ao apresentar, né, esses processos interpretativos e munir o visitante da possibilidade de se apropriar mais profundamente desse conteúdo, a gente reforça essa ideia de uma democratização do conhecimento em todos os sentidos, né? Outra categoria que a gente tem é a menção a cientistas. Todos os cientistas citados na exposição são cientistas pretos. E aí essa categoria se subdivide em 2 subcategorias. Uma delas é daqueles que foram explicitamente citados como cientistas, onde a gente tem a Conceição Evaristo, que é citada como linguista e escritora, a Lélia Gonzalez, que é citada como filósofa e antropóloga, e o historiador Joel Rufino. A gente tem também a citação do Abdias do Nascimento, mas ele entra nessa outra subcategoria porque ele não é citado explicitamente como cientista, embora o seja. As falas sobre ele focam mais na sua trajetória política. Quanto aos campos científicos mencionados explicitamente nos textos, a gente tem só a arqueologia. É nessa parte, especialmente, que a gente identifica aquela questão de apresentar a ciência como uma afirmação e não como um processo de reflexão, de análise e tudo mais. Para concluir, né, a gente vê um esforço do museu no regimento interno, na exposição, e a todo momento em trazer à tona esses apagamentos, enfim, mas ao mesmo tempo a gente acaba, quando se trata de uma ciência, né, uma parte mais dura da ciência, a gente vê a replicação do que a gente encontra em outros museus, que é apresentar o artefato, falar aquilo ali representa não sei o quê, mas sem falar representa não sei o quê, por quê, de onde vem essa informação, como é que a gente sabe disso? A gente entende, concluindo a nossa reflexão, que esse seria um próximo passo que o MUCAB poderia
dar, né, que estaria totalmente de acordo com o que eles estão propondo de fazer essa ponte entre coisas que foram violentamente separadas. Acho que é isso.